Por isso que a gente Aí tá eu só usando conto dessa a forma. história. Não é só contar a história. A gente começa assim. Oi, eu sou Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef, nós estamos aqui com uma convidada. Gabriela Borges. Você já conhece a Gabriela Borges, pessoal? Talvez vocês conheçam ela por causa de um projeto maravilhoso que ela tem. Conta pra gente, Gabi. É a Mina de HQ. É um trabalho de pesquisa e divulgação de histórias em quadrinhos feitas por mulheres, pessoas trans e não binárias. Uau! Minas de HQ. Mina de HQ. Mina de HQ. No Instagram você acha ela super fácil. E a Gabi está aqui hoje para participar do Baseado em Fatos Reais, onde você manda a sua história e a gente reconta aqui como se fosse nossa. Para onde manda a história, Sheili? bfsurreais@gmail.com. Pode ser em texto, pode ser em áudio, pode ser até um vídeo. Você escolhe. E se você estiver empolgada que nem a Sheili, você faz uma poesia. Boa poesia também serve, gente. Manda uma poesia. Vamos pro caso da semana? Agora. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Bom, eu já estava namorando há algum tempo, um namorado, e a gente estava numa relação boa, gostosa, há alguns anos, mas a gente começou a perceber que, de repente, a gente queria sair com outras pessoas, conhecer outras pessoas, viver outras coisas, e que isso não necessariamente fosse influenciar no nosso amor, na nossa relação, mas que também estar em uma relação não significava se interessar por outras pessoas. E a gente conversou bastante. Não estavam com problema de relacionamento, assim, não é que tava ruim a relação? Não tava ruim, não tava ruim. Talvez um pouco morna, mas não ruim. A gente se amava muito. E a gente conversou bastante e chegou à conclusão de que tudo bem a gente abrir a relação. A gente podia abrir a relação. A gente ainda não entendia muito bem como ia ser essa dinâmica de relação aberta, mas a gente podia... Você nunca tinha vivido isso? Não. Foi a primeira vez? Primeira vez. Nunca tinha conversado sobre isso assim tão abertamente. A teoria, então, beleza, concordaram que podia dar certo. Que podia dar certo. Dentro da cabeça tudo funciona, é uma loucura. E aí, um ano depois, a gente lá junto, mas ninguém tinha feito nada ainda. A relação aberta. Todo mundo com medo, né? Abre a portinha, pode brincar lá fora, mas aí não sai. Talvez por medo, talvez por insegurança, por não saber muito bem o que fazer. E aí a gente foi morar numa casa, dividiu uma casa com outras pessoas, para poder morar num espaço maior, sair de um apartamento e morar numa casa maior, e com isso a gente resolveu dividir essa casa com outras pessoas. E nisso chegou uma pessoa, uma mulher que foi morar lá, e eu olhei e falei, nossa, que linda, assim, me interessei na hora, rolou um... Nossa! Mas também, eu nunca tinha ficado com mulher. Eu já tinha dado uns beijinhos, assim, mas nunca tinha... Zoeira, sabe? Nunca tinha tido uma grande experiência com mulheres. E sempre me achei super hétero, sabe? Porque desses beijinhos que eu já tinha dado, eu falei, não, eu sou super hétero, não é pra mim, não é pra mim. Meu namorado achava graça disso. Mas, enfim, eu me achava super hétero. Tinha o selo, né? Super hétero. E aí a gente tava ali morando, né, junto, dividindo a casa, o dia a dia, e eu rolava aquelas olhadas, uma conversinha aqui, uma conversinha ali. Mas e ela? Ela era hétero ou ela era gay? Eu não sabia muito bem ainda. Aí
um dia, meu namorado foi dormir, e eu fiquei na sala, e a gente começou a tomar vinho, eu e ela, conversar, e aí eu comecei a ficar, né, doida ali de vontade. A gente conversou, ela me contou que era bissexual. E eu falei, eu sou super hétero, então... Eu cortei o clima. Ela deu aquele deixa. jeito, né, já, enfim, com um vinhozinho, assim. E aí a gente se beijou. Ah, depois de você falar que era super hétero. Né? Super hétero. E aí a gente se beijou. Rolou ali um super beijo. E eu fiquei... A gente, né, se pegou. Se pegou bastante e tal. E aí eu voltei pro quarto. Ah, então tá, boa noite. Aquela coisa, tipo, não, tudo bem, tal. Gostei bastante, mas boa noite. Fui pro quarto, aí meu namorado tava ali dormindo, eu acordei ele e falei, cara, sabe, rolou. Eu já tinha comentado com ele que tava rolando esse clima. E aí ele falou, sério? E aí ele acordou meio com tesão, e aí eu tava louca de tesão, e aí a gente transou, e foi uma loucura aquela noite. E eu tinha bebido e tal, e aí no dia seguinte eu acordei de manhã com muita ressaca. E ele falou... Não, e aí, o que você vai fazer? E eu falei, não consigo nem levantar da cama. E ela achou... E aí eu fiquei o dia inteiro ali deitada, passando mal. E ela achou que eu tivesse com ressaca moral. E aí depois até rolou uma situação... Afinal, super... Você tava com... E eu não, eu tava adorando, morrendo de vontade de acordar e ir lá falar com ela, mas eu realmente não conseguia, porque eu estava muito mal de ressaca. Muito mal. E aí eles deram uma conversadinha e tal, e meu namorado ficou empolgadinho ali com a história, porque a gente já tinha feito algumas coisas antes, né, de ficar com outras pessoas, transar com mais uma pessoa, então, e a gente já tava conversando sobre... Não era um problema estar com outra pessoa, então... Ah, vocês dois juntos já tinham ficado com outra pessoa. A ideia de abrir a relação foi... Ninguém foi sozinho ficar com outra pessoa. Isso. Entendi. E aí... Depois a gente conversou, e aí eu expliquei que eu tinha curtido, enfim, que eu tava super interessada ali. Eu realmente estava, eu queria pagar pra ver ali o que ia dar essa história. E aí a gente começou a ficar, e eu me apaixonei, eu comecei a ficar bem apaixonada. E um dia eu tava na cama com meu namorado, e ela veio... E falou, quero deitar aí com vocês. E ele falou, então deita. E eu falei, deita. E aí a gente começou a ficar, nós três. A gente começou a... Ela é ousada. Ousada, não é? Não é. Eu estava ousada, ela estava ousada. O meu namorado estava curtindo, estava tudo ótimo. Como foi essa primeira vez, assim, de vocês três? Foi muito boa, foi cheia de carinho, foi bem... A gente já estava bem apaixonadas e rolou muito respeito, carinho e troca entre os três, assim, foi bem gostoso, mesmo. E aí depois a gente começou a ficar os três, e a se apaixonar os três e entender como que ia ser a relação... com 3 pessoas, a gente já morava junto, já tinha até uma situação do dia a dia. Morava mais gente na casa ou só vocês 3? Só nós 3. Ah, tá. E aí a gente começou a se apaixonar mesmo e começou a ficar um casal, um trisal. Um casal? Não, um trisal. Um trisal. Até que ela, eu falo ela porque eu tô contando essa história, né, até um certo momento... Ela começou a se questionar, a questionar várias coisas dela, assim, do corpo, de desejos, de forma de existir no mundo, de se identificar mesmo e de questionar a identidade de gênero. E Uau. Se ela era ela ou ele. Se, na verdade, vários outros questionamentos, não só de se relacionar com um homem ou mulher ali na cama, nesse trisal que a gente estava, mas de ser mesmo como pessoa, se era uma mulher ou se era um homem. Nossa.
E aí ela começou a passar por toda esse processo, né, de identidade. E a gente junto, todo mundo ali começou a passar por um processo, na verdade. Porque eu, até então, que nunca tinha me relacionado com uma mulher... Você que era super hétero. Super hétero, tava me relacionando com uma mulher. Será que agora, então, eu ia me relacionar com outro homem? E o meu namorado, que até então nunca tinha estado, a gente já tinha transado, tinha tido uma história ali sexual com outro homem, mas ele nunca tinha estado em uma relação com outro homem. Envolvido afetivamente, né? Sim. Também estava se perguntando, puxa, será que agora, o que isso significa, né? Uhum. Todo mundo ali meio que ficou, então ele pensou, será que agora eu sou um homem bissexual? Porque também vou me relacionar com outro homem e uma mulher, enfim. Todo mundo ali passou a se reconhecer nesse processo todo. E a gente deu muito apoio a ele, ao Marcelo, que agora é o Marcelo. Ah, então ela realmente definiu, ela entrou nessa Sim. Vamos chamar de crise, nesse momento de discutir identidade. Uhum. E que idade? Nós estamos falando de que idade ela tem? Muito jovem? 39 anos. Uau! Ah, então é uma coisa madura, uma decisão madura. É uma decisão madura. Não é uma coisa... Não. Ah, que interessante. E aí ela definiu que, na verdade, ela era ele. Ela fez a transição de gênero, que a gente fala. Virou, Sim. queria se A transformar readequação em um homem de trans. gêneros. Olha Um só. homem trans, no caso. Um homem trans. Porque não é uma escolha, digamos, é uma descoberta. Sim. Ai, que coisa. E podem ser muitas coisas, né? A gente ali estava descobrindo muitas coisas juntos. E essa história, ela até fortaleceu muito a nossa relação, toda a nossa relação. Hoje a gente tá super próximo, os três, a gente continua junto. A gente passou por esse processo, acompanhou o Marcelo de perto para apoiar no que tivesse que, né, no que fosse preciso. Ele tá passando por um tratamento no SUS, por um apoio, né, o apoio que o SUS dá nesse processo de readequação de gênero. E a verdade é que a gente tá super junto. A gente continua morando junto. Hoje a gente dorme junto, os três, quase todas as noites. Que ótimo. Só algumas vezes quando um dos três precisa, dorme sozinho, mas a verdade é que a gente adora dormir juntos, os três. As nossas famílias sabem. Eu ia perguntar aberto pra todo isso. mundo. É algo Eu ia aberto pra todo mundo. perguntar. A gente não esconde isso, não é? A gente posta foto nas redes sociais. A gente tá junto mesmo. Vocês têm filhos? Alguém tem filho? Não. E a gente, assim, tem alguns problemas de casal, né? Porque, por todo, assim, até no começo da relação era um pouco, ter que lidar com ciúmes, com insegurança, de ver o meu companheiro amando uma outra pessoa, por mais que eu também amasse, enfim. Isso aconteceu no começo, talvez não as mesmas questões, mas a gente continua tendo questões hoje em dia, mas são questões, assim, que qualquer casal tem, qualquer relação tem. A gente tem, porque são 4 relações que a gente fala, né? São 3 casais e o trisal. Então, porque você for fazer a matemática ali, né, dos casais. Então, claro que tem algumas questões, às vezes pode ser que um casal esteja preterido, ou que uma pessoa esteja recebendo menos atenção, ou que a gente precise olhar mais pro trisal. Olha que interessante. Isso continua, assim, isso acontece, mas a gente tá super bem e se apoiando nos processos dos 3, assim, porque a verdade é que nós 3 temos questões e a gente se apoia. Sim, né? E sempre mexe, né? E a gente se ama, e é um amor. São 3 pessoas dispostas a amar e estar numa relação de verdade, inteiros. Nossa, eu acho que fica... Porque você falou no começo, então era você e seu namorado ficando com uma terceira pessoa. Depois era você apaixonada por ela, ainda quando ele era ela, e o seu namorado junto. Então, sempre parece, né, que tem 2 e mais 1. E agora já isso... Não é 2 mais 1, né? Acontece, né? Tipo, é 3, mas às vezes o que você tá contando também. Tem momentos que você tá mais com uma pessoa, mais com o outro, e aí vocês voltam e decidem juntos. São 3 pessoas vivendo uma história, mas são 3 pessoas, né? Assim como quando a gente tá num casal, 2 pessoas...
tem momentos, né? Às vezes quer ficar sozinho, precisa de um espaço, enfim. E agora são 3 pessoas, então tem mais uma pessoa pra lidar com tudo isso. Mas a gente se dá super bem, a gente se ama muito e a gente até pensa em casar um dia. Casar, e os Casar os 3. E a gente tá super bem. Eu acho que isso que é um pouco o que você tava tentando falar, né? Da diferença do começo de ser o casal transando com uma pessoa. Não é um casal transando com uma pessoa, né? São 3 pessoas se relacionando de fato, Todas assim. entre elas, né? Todas têm que se gostar, não é? Isso mesmo. Não tem ninguém empurrado pra dentro da relação, né? Outro dia eu vi eu acho que foi num programa de TV, não me lembro qual, que tava falando disso. Era um trisal, eram 2 mulheres e um homem, e eles tinham tido bebê recentemente, então eles fizeram um casamento. É possível você casar no Brasil. 3 Tinha um pessoas. filho, e daí uma delas estava comentando assim, aqui é a mãe da criança, né? A mãe biológica. A que teve o bebê. Ela estava falando assim que as pessoas acham que ele tem 2 mulheres. E ela falou, não tem nada a ver. Eu não sou esposa dele, eu sou esposa da minha companheira também. E ela é minha esposa e esposa dele. Tipo, as pessoas tendem a achar, nesse caso, que é um homem que tem 2 esposas. Né, mas ela falou nada mais distante da realidade. E vocês agora é como se você tivesse 2 esposos, se vocês casarem, né, digamos. Sim. Que legal! E eles tivessem um esposo e uma esposa. Então. Que coisa extraordinária. Olha, muito obrigada por ter mandado essa história. É o nosso primeiro trisal aqui no Baseado em Fatos Surreais, gente. Quantos trisals você já conhecia até esse momento? Eu não conhecia nenhum. Pessoalmente, eu conheço um trisal. Inclusive, até quando eu me casei com a minha esposa, eu, Sheili, né? Estamos falando da gente agora, não mais da história. Quando eu me casei, vieram 2 pessoas do trisal, uma não pôde. E aí eu falei assim, gente, que incrível, a gente ia mitar muito se a gente conseguisse trazer um trisal. O casal gay já é diferente na vida das pessoas, de muitas pessoas. Você queria causar, né, Sheili? Nossa, eu ia causar pra sempre, tivesse um trisal aqui a marcar. Sheili adora causar. E você, Gabi, você conhece algum trisal? Trisal não, mas eu conheço algumas histórias de relação poliamor. Poliamor é tipo, não é. Por que ela é diferente do trisal? Porque o trisal é um relacionamento mesmo. Essas pessoas, elas se relacionam entre elas, né? É tipo um casal mesmo, só que de 3 uma pessoas. Relação. O poliamor, não necessariamente. Pode ser uma relação aberta que tem uma terceira pessoa que se relaciona com uma das pessoas. Ah, mesmo. Não precisa todo mundo tem que saber de todo mundo, que é uma regra do poliamor, né? Sim. Que é pra evitar os ciúmes. Eu lembro que eu estudei isso, mas não necessariamente todo mundo se relaciona com todo mundo. E eu tenho uma amiga que ela esteve numa relação poliamor que ela namorava uma mulher casada. Então, mas ela não se relacionava com o homem. Mas ele sabia da relação delas. Ele sabia da relação delas. Olha, que interessante. É até uma boa história aí que tem vários acontecimentos pra mandar. Na teoria, assim, o poliamor, ele é genial. O difícil é a gente botar na prática por causa da nossa cultura. Na teoria. Porque, veja, eles falam assim, que o problema da relação fora do casamento é o ciúme. Mas se a pessoa sabe de tudo, é você ter medo de ser abandonada. Então, digamos que eu namoro a Gabi, e aí ela vai namorar a Marcela. Eu tenho medo de ser abandonada, então por isso que eu tenho ciúmes, por isso que eu sofro. Se eu tenho certeza que ela não vai me abandonar, é só mais uma relação, e eu sei da Marcela e tá tudo entre todos, não teria por que eu sofrer. A ideia é eliminar o sofrimento. Não quer dizer que isso funcione em todos os casos, mas a ideia é essa, é fácil. Não, e é interessante que a conversa começa nesse sentido de não quero ter ciúme, não quero que seja uma traição se acontecer de alguém um dia ficar com alguém, e aí abre o relacionamento, e mesmo nesse caso do trisal, eles abriram e demorou 1 ano, né, até ter a primeira experiência, que tipo, ficou 1 ano o relacionamento aberto e nada aconteceu. E eu passei por uma situação parecida, assim, de ter um namoro, de que era relacionamento aberto e a gente ficou junto, mas a gente nunca ficou com outras pessoas, porque, tipo, a gente abriu pra não ter essa questão de traição, blá, 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 mas nunca aconteceu, porque a gente tava junto, né? Eu, quando conheci a minha namorada, eu tava no momento da minha vida, depois de muita análise, muito autoconhecimento, muita maturidade, talvez, assim,
não que eu seja super madura, mas, mas de falar, eu não quero estar numa relação se ela não puder ser aberta, mas não só o aberto no sentido de pegar outras pessoas. E eu acho que o problema das relações fechadas é que não tem espaço nem pra você falar como você tá se sentindo. E um relacionamento aberto, pra mim, ele passa por isso de você poder falar. Se você quiser dizer, eu tô um pouco entediada. Ou eu preciso ficar, quero viajar sozinha. Ou eu preciso sair e ir pra balada e sei lá, ver qual é. Posso voltar pra casa e não ter pegado ninguém, mas pode ser que sim. E eu acho que os relacionamentos, eles não têm espaço nem pra isso. O que eu acho legal dessa história que a gente contou aqui hoje é que é tão aberto, que existe espaço até para autoquestionamentos que as outras pessoas vão entender. Então isso pra mim é o mais bonito dessa história, sabe? De você poder passar por uma transformação, não é uma transformação, né? Mas um processo tão profundo e as outras pessoas te acolherem. Se sentir à vontade. Porque não é todo mundo que banca, né? Vamos ser bem sincero. Não. Eu tinha um namorado que falava pra mim, se quiser ficar com alguém pode ficar, se quiser ficar com alguém pode ficar. Eu falava, gente, mas você já viveu isso? Porque não é simples assim que nem você tá falando. Ele, não, tá tudo bem. Aí um dia eu fiquei com um cara, porque o cara, sei lá, era um cara que eu tava trabalhando, ele foi ver uma peça minha, a gente saiu. Na real, a gente nem tava se pegando ainda, mas a gente saiu num tom de casalzinho. E fomos num bar que eu nunca ia na minha vida. Gente, eu não tô no bar, quem chega? O namorado. O namorado com a irmã. Eu quase morri do coração, do susto. Sim. Eu levei um susto tão grande, mas tudo bem. Aí peguei e saí do bar, né, e com esse carinha que eu tava saindo. Aí no outro dia eu falei, bom, se ele me ligar, que a gente tinha combinado de fazer não sei o que de manhã, eu falei, se ele me ligar tá tudo bem, se não tá tudo mal. Não me ligou, não apareceu, ficou puto comigo. Eu falei, gente, mas você não falava. Mas você tinha que me avisar antes. Eu falei, mas você não me disse que eu tinha que te avisar antes. Poxa, se você mudar de ideia, me fala, porque eu te adoro, tá tudo bem, sabe? Mas ele ficou emputecido. Os acordos, né? Pra mim, o que virou a chave, assim, de considerar essa coisa do aberto é um pouco no sentido do que você falou, de ter essa abertura pra se falar sobre qualquer coisa, né? Porque o que eu sinto é que a partir do momento que você assume um relacionamento com alguém, parece que algumas coisas não podem ser ditas, né? Por mais que você compartilhe uma super intimidade, sim, você não pode compartilhar a intimidade do seu desejo, do seu tédio, sabe? Do que, tipo, assim, e aí, pra mim, cria um abismo entre você e a pessoa, né? Em vez de aproximar mais, cria um abismo. Então, exatamente, estar aberta no sentido de você estar aberto pra falar de tudo, inclusive do seu desejo, né? Pra mim, isso é o que mais aproxima, assim. E quando tem essa abertura, existe a confiança. Porque se for pra acabar, do tipo, acabou o amor, e eu tô com outra pessoa e eu não quero... Vai acabar de qualquer jeito, né? Vai acabar de qualquer jeito, mas pelo menos isso vai ser dito, vai ser claro. Isso vai ter sido conversado. Vai ter respeito. Não é um dia você chega e diz, não te amo mais. E o outro fica morrendo do coração. Eu tinha uma relação há 2 anos com outra pessoa, né? O clássico. Então, eu acho que o legal é isso. E como dizia Raul Seixas, os ciúmes é só vaidade, né? Então, a gente tem que pensar isso. Gabi, foi muito gostoso receber você aqui pra interpretar uma de nossas heroínas. Super obrigada. Fala de novo do Mina de HQ. Sim, @Mina de HQ no Facebook, no Instagram e no Twitter. E eu divulgo quadrinhos feitos por mulheres, pessoas trans e não binárias todos os dias. Então, se você também faz quadrinhos, aproveita e manda tudo lá pra Gabi pra ela poder divulgar também, né? Sim, se você só curte, segue, né? Porque é muito legal. Eu me divirto horrores com a seleção que você faz. Muito obrigada a você que mandou essa história pra gente tão bonita, que surgiu tanta conversa aqui depois. Se você tem uma história pra contar, pode ser de qualquer tipo, né, Sheili? Sim, pode ser de terror, pode ser de amor, pode ser de drama, pode ser de alegria. Manda pra nós. Manda pra gente, que a gente adora ouvir essas histórias e recontar. gmail.com. Isso, pode ser em todos os formatos possíveis e imagináveis que a sua criatividade permitir e a gente conseguir codificar, traduzir aqui do outro lado, né? Acompanhe a gente nas redes sociais. E principalmente, se você gosta desse projeto, ouve a gente, apresenta o projeto para alguém
E, se puder, apoia, né? Sim. apoia.se/bfsurreais. A gente tá lá pedindo uma contribuição a partir de R$1, né, Shelly? A partir de R$1. Ó, que simples. E aí você consegue ajudar esse projeto a continuar o ano que vem. A gente tá aqui encerrando as histórias de 2018. Novembro vão ser as últimas histórias que a gente vai contar, né? Então, ouve essa história bem devagarzinho pra não gastar. Sim. E aí a gente vai voltar em 2019. Com vocês. Beijos. Até o próximo Caso Surreal. Obrigada, Gabi. Tchau, gente. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.